32 Leveling Weavers capítulo 156. Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Então vamos esperar o Daniel voltar com boas notícias, certo? Leila perguntou, balançando as pernas para frente e para trás enquanto estava sentada em uma mesa qualquer. Não temos muita escolha, Mateu latiu. Leila levou apenas 5 minutos para levá-lo ao limite de sua paciência. Por que não mandamos 2 de nós de volta para subir de nível? Leila continuou empurrando enquanto um sorriso presunçoso adornava seu rosto. A cada palavra que ela usava para desafiar o julgamento de Mateu, seu sorriso ficava mais brilhante e divertido. Porque paralisaria o plano principal se essas 2 pessoas estivessem ausentes assim que Daniel voltasse. Mateu deu sua resposta antes de soltar um suspiro profundo. Ele não se importaria com 2 ou mesmo 3 problemas com seu raciocínio. O jovem estava mais consciente do que qualquer outra pessoa de suas próprias imperfeições. Ele lamentou seu conhecimento limitado mais do que as garotas de seu grupo poderiam imaginar. No entanto, no final, ele só poderia fazer sua escolha com base nessas informações incompletas e baseadas em pistas. Teremos que perder esse tempo assim que estabelecermos o segundo mercador de qualquer maneira? Leila continuou com sua diversão, virando a cabeça em um ângulo. Seus olhos se arregalaram e sua boca formou um pequeno U. A curiosidade misturada com satisfação perversa transbordou de seus olhos. Desde que provei que não vou reagir às vozes da oposição, ela encontrou um novo brinquedo em mim, lamentou Mateu sobre sua situação. Um homem pode lidar com as peculiaridades de uma mulher solteira, ele pensou antes de dar mais um suspiro. Lidando com um monte deles? O jovem balançou a cabeça. Talvez seja por isso que os haréns vêm principalmente das mãos de autores virgens. É tudo por causa do que aconteceu antes de virmos para cá, Mateu finalmente disse, optando por pôr fim ao escrutínio contínuo. Sei que ela só está querendo passar o tempo, mas já chega, pensou, levantando os olhos e olhando para a moça. No entanto, em vez de continuar, Mateu voltou os olhos para Daria. Não leve para o lado pessoal. Em vez de um fracasso, pretendo considerar o que aconteceu como uma lição valiosa, explicou ele antes de voltar os olhos para Daria. Como tal, não colocarei todos em perigo fazendo movimentos precipitados. Eu realmente não me importo de mencionar isso. Daria entrou na conversa, respondendo às palavras de Mateu. Eu estraguei tudo, estou bem ciente disso, acrescentou ela. Mas falando sobre o resto do que você disse, acho que você não entendeu o ponto de Leila, ela apontou. Como assim? Mateu perguntou, levantando uma das sobrancelhas. Sua psique instantaneamente o levou a defender suas palavras, tratando o comentário de Daria como um ataque a ele. No entanto, após um segundo de reflexão, Mateu se acalmou e abriu a boca enquanto olhava para a garota. Pedi eles que dessem uma opinião, então preciso aprender a aceitá-la, mesmo que não seja do meu agrado, pensou ele, cerrando os punhos enquanto uma nova onda de determinação invadia sua alma. Ao resumir sua decisão como uma equação entre o risco, a gravidade do perigo por trás dele e os benefícios potenciais de tomá-lo, você se esqueceu de um elemento importante. Daria virou-se antes de se aproximar da janela. E depois de olhar para fora por um breve momento, ela virou a cabeça para trás e olhou para Mateu por cima do ombro. A noite está chegando. Estamos ficando sem tempo para lutar contra este exército. Mateu abriu os olhos para responder aos pontos de Daria. Apenas para acabar puxando os lábios para trás enquanto mergulhava na nova perspectiva. Não é como se eu tivesse esquecido disso, ele pensou, cerrando os dentes por causa de seu dilema atual. Já erramos quando subestimamos os zumbis uma vez. E então há esse sentimento. Tudo até este ponto parecia confirmar a ideia de Mateu sobre a nova maneira como o mundo funcionava. Para cada desafio, Mateu encontrava vários meios de torná-lo mais fácil. Ele encontrou várias maneiras de subir de nível, todas provenientes de diferentes tipos de jogos. E para um grande confronto como este, certamente haverá uma ferramenta para torná-lo mais fácil, pensou Mateu, olhando para o chão. E dada a situação, aposto que seria algo capaz de iluminar o campo de batalha. Mateu soltou um profundo suspiro antes de inclinar a cabeça para trás e dar uma longa olhada no teto. O problema é que isso não é um palpite, mas apenas uma aposta, Mateu murmurou, permitindo que sua voz escapasse por seus lábios. Se foi uma boa escolha ou não,
Só aprenderemos no futuro. Nadia entrou no assunto logo ao se aproximar de Mateu antes de se sentar calmamente de joelhos ao lado dele. Não estou dizendo que Mateu sempre segue o melhor, o mais fácil, o mais curto ou qualquer outro tipo de caminho. O que eu quero que você lembre é que as escolhas dele nos trouxeram até aqui, ela apontou. Nadia então sorriu gentilmente e baixou as pálpebras antes de mudar o equilíbrio para o lado apenas para descansar a cabeça no ombro de Mateu. Entendo as críticas. Mas você realmente foi longe demais, acrescentou ela, esfregando o rosto no braço de Madi. Acredito que devemos confiar mais nas decisões dele. Nadia não se preocupou em dizer mais nada. Em vez disso, ela se concentrou em aproveitar a oportunidade de se aconchegar a Mateu, algo que eles compartilharam por um tempo surpreendentemente pequeno, devido aos sentimentos compartilhados. Entendi. Me desculpe, Leila disse enquanto levantava as mãos em um gesto de rendição. Eu não queria te rebaixar nem nada, ela continuou, seu rosto ficando tenso enquanto suas palavras fluíam de sua boca. Eu simplesmente não pude evitar, não haver um novo lado de você. Ah! Leila soltou um gemido constrangedor antes de esconder o rosto nas mãos. É tudo por causa daquele idiota do Daniel. Ela então gritou antes de se virar no lugar, agachando-se e escondendo o rosto entre as pernas. Não sei o que vocês estão falando de mim enquanto estou fora, respondeu Daniel de repente, saindo da escuridão do corredor mais abaixo, mas já terminei minha parte do trabalho. O oficial caminhou dentro da área iluminada. Ele foi seguido por uma mulher enorme com uma situação extremamente complicada em seu rosto. Que diabos? Mateu pensou quando seus olhos caíram sobre ela. Apenas as descrições de Robert foram suficientes para associar a mulher ao déspota de que ele falava. E, no entanto, havia apenas 3 coisas que o jovem podia ver no rosto da mulher. Primeiro veio o corte ensanguentado em sua testa misturado com vários hematomas, todos convenientemente mantidos em um lado do rosto. Graças a isso, chegou ao segundo ponto de seus olhos se encherem de arrependimento. E Mateu só podia ver isso porque nenhum inchaço escondia os olhos da mulher do outro lado do rosto. E, por último, havia exaustão extrema, expressa tanto com a sua respiração abatida, mas também com o quão vermelho seu rosto estava em geral. É ela. Robert de repente explodiu, apontando o dedo para a mulher enquanto gritava e começava a rastejar para trás. Então é mesmo aquela mulher? Mateu pensou, olhando para o jovem adulto agindo como um cachorrinho assustado. No entanto, apesar de vergonhoso esse tipo de exibição, também serviu como prova inegável de que Daniel conseguiu a pessoa certa. Pessoal, a situação dela não é tão simples assim, na verdade, relatou o policial. Ele então transformou seus lábios em uma linha fina antes de balançar a cabeça. Eu realmente não entendo nada, então vou deixá-la para você, disse ele, apontando o dedo direto para o rosto de Mateu. Sinto muito, mas isso não vai funcionar. Mateu balançou a cabeça. Já que você reivindicou o quarto no topo, eu preciso convocar um comerciante lá, Mateu anunciou, levantando-se apenas para tirar o pó da calça antes de olhar para Daniel. Acredito que não haverá problemas com este plano. Os dois estavam trabalhando juntos. No entanto, eles não representavam uma frente unida como os membros do pequeno harém de Mateu. E ao contrário das garotas, o destino de Mateu não estava ligado ao de Daniel. Como tal, a cooperação deles era estreita apenas na superfície, com as tensões e conflitos de opinião constantemente fervendo por baixo. Existem? Daniel perguntou, cruzando os braços sobre o peito e erguendo uma das sobrancelhas. Não, foda-se, ele anunciou de repente enquanto balançava a cabeça antes de abaixar a mão. Essa espada, onde você conseguiu isso? Os lábios de Mateu tremeram, apenas para levantar os cantos. Vejo que você também é um homem de cultura, respondeu Mateu, desembainhando o sabre antes de colocá-lo na frente do peito com as 2 mãos. Podemos comprá-los por 250 núcleos a peça no mercador, explicou o jovem assim que Daniel tirou a arma de suas mãos, libertando-os no processo. O oficial balançou o sabre algumas vezes. Ele então olhou para a lâmina em silêncio por mais um pouco. Apenas para soltar um suspiro pesado antes de virar a arma em suas mãos e devolvê-la ao seu legítimo dono. Embora eu não possa negar o artesanato ou a qualidade, esta lâmina realmente não combina com meu estilo, ele informou e balançou a cabeça. Fico feliz em ver que você está disposto a mostrá-lo para mim com facilidade, pensei.
Daniel disse antes de recuar e colocar um pequeno sorriso nos lábios. Quanto aos seus planos, ele balançou sua cabeça. Vá em frente. Levelingo Weavers capítulo 157. Então foi isso que aconteceu, Mateu murmurou. Ele então levantou a mão e esfregou o queixo enquanto pensava no relatório de Daniel. O jovem então voltou os olhos para a enorme mulher em questão. Isso explicaria por que não consigo sentir nada dela, pensou Mateu, dando-se um momento para pensar antes de desviar os olhos da bola de gordura feminina. Claro, essa mulher era de estatura considerável, mas ela tinha essa aura maternal, o olhar gentil no canto dos olhos. Era algo que se opunha às histórias do que ela fez antes. E, no entanto, a relação de Daniel com o que aconteceu fez tudo fazer sentido. O que aquela coisa disse é o que me preocupa, Daniel falou enquanto marchava um passo à frente de Mateu, liderando o caminho. Chame-me de teórico da conspiração, mas com certeza parecia uma possessão. Você não está ciente de que deve haver algum tipo de força senciente por trás de tudo isso? Mateu perguntou, levantando as sobrancelhas em surpresa, embora seu parceiro de discussão não pudesse ver sua expressão. Eu falei muito sobre isso, não falei? O jovem não estava tentando evitar o oficial, ele estava genuinamente surpreso. Talvez não quando eu estava por perto. Daniel sugeriu, inclinando a cabeça sobre o ombro, permitindo-lhe lançar um longo olhar para o rosto de Mateu. Isso pode ser. O jovem murmurou, baixando os olhos enquanto pensava sobre o assunto. Bem, não importa. Em geral, acredito que há algum tipo de intelecto por trás de tudo isso, afirmou Mateu enquanto abria os braços para o lado em um gesto de não ter nada a esconder. E você não está com vontade de explicar essa linha de pensamento, certo? Daniel então perguntou, olhando para Mateu. É bom estar na mesma página, pensou Mateu e revirou os olhos. Isso mesmo, o jovem respondeu brevemente, cortando o assunto. Sinto muito, mas não posso ficar bravo por repetir todas aquelas correlações complicadas que me fizeram acreditar nessa teoria, explicou Mateu antes de encolher os ombros. Nem você está interessado em minha explicação, se eu estivesse com vontade de dá-la. Toda essa troca não traria novas informações para nenhuma das partes. E apesar da cooperação entre os dois, nenhum dos homens estava interessado em compartilhar muito do que pensavam. Seu único propósito era cortar o ar estranho quando o grupo se reunisse e marchasse pelas escadas. Está ali, Daniel disse depois de ficar em silêncio enquanto subia as escadas. Ele levantou a mão e chamou no momento em que seu pé pisou no andar mais alto do prédio. Vamos esperar que este mercador seja útil, então, Mateu respondeu. Ele então retomou seu passeio, entrando casualmente na sala. Então esse é o lugar, pensou o jovem assim que empurrou as portas e deu uma olhada lá dentro. Estava limpo. Essa foi a primeira coisa que Mateu pensou quando seus olhos examinaram o corredor. Havia cerca de 40 pessoas lá dentro, todas ordenadas esperando na parte mais distante do local. E, no entanto, nenhum deles ousou fazer barulho. Pessoal, relaxem, Mateu gritou enquanto se movia em direção ao centro da sala. Não viemos aqui para intimidar vocês, ele informou ao grupo quando chegou ao seu destino. Mateu então enfiou uma das mãos no bolso, agarrando os núcleos escondidos dentro. No entanto, em vez de convocar o comerciante imediatamente, ele de repente virou a cabeça e examinou os rostos dos sobreviventes. Algum de vocês matou um zumbi nas primeiras horas do apocalipse? Mateu perguntou, com uma voz calma e composta. O jovem manteve os olhos na multidão por um momento, apenas para baixá-los e balançar a cabeça. Eu entendo se você quiser manter suas cartas para si mesmo, disse Mateu em voz alta o suficiente para alcançar todos. Também posso entender se nenhum de vocês matou um zumbi, acrescentou o jovem, abrindo as mãos. Ele então respirou fundo e segurou em seus pulmões por um momento. Posso prometer que farei o possível para mantê-los todos alimentados e seguros, anunciou Mateu apenas para levantar a cabeça e bater com o punho no peito. Vou trabalhar com todos vocês até o osso, Mateu anunciou enquanto colocava um sorriso levemente perverso no rosto. Para que possamos reconstruir este mundo juntos, Mateu jogou a última bomba do arsenal erudito que preparou em seu caminho para cá. Ele então apertou o cristal central em seu bolso enquanto concentrava sua mente em seu desejo. Uau! Não havia nenhum movimento de ar que explicasse o som que enchia a sala. E antes que alguém pudesse perceber o que estava acontecendo,
Uma figura encapuzada parou bem na frente de Mateu. Agora, vamos ver qual é a sorte de hoje. Mateu sussurrou sob seu nariz enquanto ele enfiava a mão dentro do capuz do mercador e agarrava a escuridão escondida dentro dele. As sombras avançaram, revestindo o jovem com a presença de outro reino. Então é assim, Mateu pensou e soltou um pequeno suspiro. Desta vez, o reino do comerciante consistia em um total de 6 elementos. A primeira e principal tinha a forma de uma enorme mesa. Tinha a forma de um círculo e acomodava confortavelmente pelo menos 8 pessoas. No entanto, embora o tamanho da mesa chamasse a atenção, foram os papéis em cima que chamaram a atenção de Mateu. Eu vejo, pensou ele, aproximando-se da mesa e baixando os olhos por um momento sobre os papéis. A julgar apenas pelo meu sentimento, é como plantas de serviços públicos. Mateu tentou adivinhar enquanto analisava os detalhes nos papéis abaixo. O jovem demorou um pouco antes de balançar a cabeça e levantar os olhos para inspecionar o resto do sub-reino. O segundo elemento mais atraente da dimensão separada estava logo abaixo da maior concentração da aura que Mateu pôde detectar. Comerciante de desenvolvimento estava escrito em uma placa do tamanho aproximado do braço de um homem. Então eu estava certo, eu acho. Mateu pensou, voltando os olhos para a mesa apenas para finalmente movê-los para o último elemento interessante do subespaço. Se essa não é a prova, então não sei o que é, Mateu murmurou quando sua recente conversa com Daniel apareceu em sua mente. Pela enésima vez, os itens que o comerciante poderia oferecer foram exibidos no mesmo tipo de pedestal. Eu me envolvi em codificação o suficiente para entender a importância de reutilizar os ativos, pensou o jovem, incapaz de impedir que um pequeno sorriso surgisse em seus lábios. Os 4 pedestais exibiam imagens transparentes de 4 objetos diferentes. Uma caixote, uma seta para cima, pacote de saúde com cruz vermelha é. O quê? Mateu tentou entender o que podia ver. O primeiro item foi bastante autoexplicativo. Parecia exatamente o mesmo que os suprimentos que Mateu comprou em seu primeiro comerciante no complexo da escola. Ainda, o segundo tem uma seta apontando para cima, como uma foto tirada diretamente de algum programa gráfico. Talvez seja algum tipo de subida de nível. Mateu tentou adivinhar, apenas para balançar a cabeça e virar para o próximo pedestal. O terceiro item acabou sendo extremamente fácil de adivinhar. Uma caixa de pano com uma cruz vermelha nela. Seria preciso nunca tocar em um jogo em sua vida para perder o significado desta imagem. Ou é? Mateu pensou, rangendo os dentes. Pois como esses mercadores gostam de ser vagos, isso não é óbvio demais. Mateu balançou a cabeça antes de voltar os olhos para o último pedestal, o único que exibiu item que Mateu não conseguia reconhecer. O jovem ficou parado e continuou a analisar a quarta foto. No entanto, não importa o quanto ele quebrou seu cérebro, nenhum resultado veio. Bem, eu não preciso descobrir isso imediatamente, eu acho, Mateu murmurou antes de dar um passo para trás e dar uma olhada em todo o lugar. Ele então tirou o cristal do bolso antes de alcançá-lo e acima do primeiro pedestal. Quero comprar 3 pacotes, Mateu anunciou em voz alta, mais para formalizar o processo do que por qualquer necessidade de fazê-lo. O cristal em sua mão brilhava com a luz normal, apenas para ficar um pouquinho menor quando a onda de luz passou e deixou 3 caixotes de suprimentos em seu rastro. Isso será o suficiente por enquanto, então, Mateu anunciou antes de acenar com a cabeça em direção ao prato com o nome do comerciante. As sombras passaram por ele, trazendo Mateu de volta à realidade. Uau! Várias pessoas gritaram ao mesmo tempo. Para eles, aqueles caixotes apareceram do nada, pensou Mateu enquanto olhava mais de perto os sobreviventes. Vou deixar esses suprimentos para você, anunciou Mateu. Como não conheço nenhum de vocês, esse cara vai se encarregar de distribuir e organizar tudo, acrescentou o jovem, apenas para apontar a mão para a única pessoa que conhecia na sala. Robert pulou na hora, sem esperar que os holofotes da atenção de todos caíssem sobre ele. O que você quer dizer? Ele então perguntou, dando um passo para trás quando o terror apareceu em seu rosto. Você não quer que a gente se apresse e salve aquela sua garota? Mateu perguntou, levantando uma das sobrancelhas em uma ameaça silenciosa. Robert tentou falar, apenas para acabar engolindo suas próprias palavras e olhando fixamente para o rosto de Mateu por um momento. Então, um olhar de determinação explodiu em seus olhos. Farei o meu melhor.
Levelingo capítulo 158. Com isso resolvido, acho que estamos prontos para uma rápida viagem de volta para casa, anunciou Mateo assim que enganou o papel de líder local em Robert. E deixar todos aqui por conta própria? Daniel protestou. Ele então cruzou os braços sobre o peito e se posicionou. Vou ficar. Podemos fazer com que Norbert mude entre você e eu para nos manter em contato. Que maneira inteligente de falar, sorriu Mateo, divertido com a eficácia das palavras do oficial. Ele não simplesmente recusou o meu plano, mas criou um próprio e mostrou seus potenciais benefícios. Nenhum dos homens teve que explicar adequadamente suas ações. Ao decidir voltar para o complexo escolar com apenas cerca de 1 hora de luz no dia restante, Mateo também disse a Daniel que se importava muito pouco com os sobreviventes locais. Ele estava disposto a apostar todas as suas vidas em melhorar a força de seu grupo em primeiro lugar. Por outro lado, ao se opor a esse plano e decidir ficar para trás, Daniel foi contra essa aposta, recusando-se a tratar levianamente a vida dos sobreviventes locais. Nenhum deles teve que soletrar esses fatos para outro entender. Isso é um negociador da polícia para você, pensou Mateo antes de sorrir levemente e acenar com a cabeça. Assim seja, disse ele antes de se virar. No entanto, mesmo depois de se dirigir para as portas, ele virou a cabeça e deu uma olhada no rosto de Daniel. Tem certeza de que não quer um sabre de dois? Mateus perguntou. Posso entender se ele próprio não quiser usá-lo, mas não seria melhor para Norbert carregar um? Ou talvez um dos sobreviventes que seja atlético o suficiente para lutar? Eu te disse, estou bem, Daniel disse enquanto balançava a cabeça. E em uma situação onde eu realmente precisaria deles, eles não fariam muita diferença de qualquer maneira, ele explicou seus pensamentos com um encolher de ombros. Tudo bem, Mateo acenou com a cabeça novamente antes de acenar para as meninas segui-lo para fora. Te desejo boa sorte. Que possamos voltar no tempo, afirmou o jovem antes de levantar a mão e depois se virar e sair do salão. Você tem certeza de que eles vão ficar bem? Nadia perguntou em voz baixa assim que não teve chance de chegar aos ouvidos desnecessários. Eu não, Mateo respondeu com uma voz fria. Ele então balançou a cabeça. Aposto que sim, mas há uma chance de que todos morram, afirmou antes de encolher os braços. E você não está preocupado com isso? Nadia perguntou, uma longa ruga aparecendo em sua testa. Não é como se eu não fosse. Mateo franziu os lábios, e um olhar de leve desagrado apareceu em seu rosto. Querida, não podemos salvar todo mundo, Mateo afirmou enquanto ela se virava e parava no meio da escada, impedindo as outras duas garotas de descerem também. E se morrermos aqui, estamos condenando à morte todos aqueles que poderíamos salvar no futuro. Então é mais uma aposta, Nadia apontou enquanto levantava uma das sobrancelhas e cruzava os braços sobre o peito. Você está jogando com a vida humana, ela acusou, seus olhos ficando frios. Eu realmente não acho que este seja o lugar certo para discutir isso. O rosto de Mateo escureceu. Esta é nossa primeira briga. Ele pensou, respirando fundo para se acalmar. Apesar da calma externa que ele usou como máscara por muitos anos, Mateo estava ciente de quão emocional ele era. Ele simplesmente aprendeu como esconder isso, como controlar suas emoções e mantê-las sob controle. Ele nunca realmente lidou com o problema em si. E assim, ciente dessa mina esperando para explodir, Mateo optou por tirar um momento para reconstruir as paredes em volta de seu coração. Este pode não ser o lugar certo para uma discussão, tudo bem, Nadia concordou com Mateo, apenas para erguer o queixo e olhá-lo diretamente nos olhos. Mas também não acho bom deixá-los em paz. Mateo olhou bem nos olhos da garota por um tempo. Ele respirou fundo 3 vezes, cada uma delas com o objetivo de acalmar o mar de suas emoções. Nadia, Mateo finalmente se acalmou o suficiente para retomar a discussão. Não se trata de apostar, jogar ou arriscar, começou ele. É tudo sobre matemática. Quais são as chances de um de nós morrer na próxima batalha? Com que rapidez podemos ir ao complexo e voltar? Qual é o valor perdido se alguém do nosso grupo morrer em vez de alguns sobreviventes aleatórios morrerem? Mateo impediu que suas palavras fluíssem, tomando seu tempo para recuperar o controle sobre suas emoções mais uma vez. Não é como se eu estivesse feliz em ignorar o risco dos zumbis atacarem antes de voltarmos. Não é como se eu não me importasse com a vida dessas pessoas, disse Mateo, apontando a mão para a escada onde ficava o corredor.
Eu simplesmente me preocupo com o seu bem-estar mais do que com qualquer um deles. E como nosso retorno pode fazer uma grande diferença, não vou arriscar sua vida para salvar a deles. Querendo salvar todo mundo. Mateu balançou a cabeça enquanto mordia os lábios a ponto de seus dentes cortarem a pele de sua boca. Isso não é apenas o orgulho falando. Nadia escutou obedientemente as palavras de Mateu. No entanto, quando ela tentou responder, sua voz falhou quando a hesitação assumiu. Mateu tentou encorajar a garota a compartilhar seus pensamentos, apenas para Nadia levantar a mão em um simples gesto de pare. Estou pensando, me dê um momento, por favor, ela implorou antes de abaixar os olhos e depois ficar em silêncio. Você pode pensar enquanto avançamos. Mateu se forçou a manter a calma. O que quer que você descubra, não vai doer para nós seguirmos nosso caminho enquanto você pensa, ele acrescentou antes de se virar e continuar a descer as escadas. Eu abandonaria esse assunto, irmã, Daria murmurou enquanto passava por Nadia enquanto seguia os passos de Mateu. Este não é mais o mundo onde nossa velha moral funciona. E há uma razão pela qual sacrificar a própria vida e saúde pelos outros é considerada a virtude mais pesada na maioria das religiões e culturas. Daria não se preocupou em elaborar sua inesperada observação filosófica. Assim que ela terminou seu breve discurso, ela deixou a atônita Nadia para trás enquanto descia as escadas. Leila seguiu logo atrás da companheira. Esperando o inesperado, Nadia ergueu os olhos para Leila, mas esta ergueu as mãos em sinal de rendição. Sinto muito, não tenho nada inteligente para dizer, ela se desculpou com uma expressão de desconforto no rosto. Às vezes, um conselho não precisa soar inteligente. Nadia soltou um suspiro profundo enquanto escondia o rosto na palma da mão. Que tal isso, então? Leila disse com um pequeno sorriso trêmulo em seus lábios. Você não consegue ver o quanto Mateu se preocupa com você porque você está acostumado com isso. Pelo contrário, nós dois temos que lutar constantemente pela atenção e pelo reconhecimento dele. Leila soltou de repente uma bomba que conseguiu pegar Nadia desprevenida. Então, espero que você aceite este conselho de alguém que luta para obter uma fração do favor que você tem com ele. Leila não parou de falar enquanto sorria gentilmente e colocava a mão no ombro de Nadia. O amor não é só sexo. Você pode ganhar a cabeça de um homem chupando, mas não vai ganhar o cérebro de um homem chupando o cérebro dele, Leila afirmou enquanto um sorriso malicioso apareceu em seus lábios. Então eu deveria simplesmente ignorar minha moral e deixá-lo fazer o que ele quer? Nadia protestou antes mesmo de perceber que tanto Mateu quanto Daria já haviam descido as escadas demais para que ela pudesse vê-los ou ouvi-los. Eu não estou dizendo para você fazer isso ou aquilo. Leila negou a explosão de Nadia enquanto balançava a cabeça em desaprovação. Só estou esclarecendo a situação. E você precisa entender que só pode brigar conosco porque nossa situação é desesperadora, destacou. E o que você quer dizer com isso? Nadia respondeu, suas emoções lentamente começando a melhorar dela. Não sou digno de lutar ao seu lado. Ela tentou desafiar sua esposa. De jeito nenhum, Leila balançou a cabeça novamente. Seu rosto assumindo a aparência de um adulto desistindo da ideia de explicar algo para uma criança burra demais para seu próprio bem. Só estou dizendo que, se pudesse, Mateu manteria você o mais longe possível do conflito. Para ele, você é a princesa em um pônei branco. Leila deu sua opinião antes de se virar e descer as escadas. Só quando ela atingiu o ponto de ruptura que a faria se virar para descer ainda mais, ela lançou um último olhar para o rosto de Nadia. Nós dois somos diferentes de você. Não estou dizendo isso para antagonizar você, mas para fazer você perceber por que Mateu toma decisões aparentemente estúpidas ou imprudentes, Leila explicou enquanto o olhar em seu rosto se acalmava. E todos nós pudemos ver quando Mateu correu desesperadamente para salvar Daria. Sim, Nadia acenou com a cabeça apenas para revirar os olhos em uma demonstração de quanto sarcasmo ela infundiu em suas palavras. Perder uma de nós significaria perder uma lutadora valiosa com grande potencial para crescer e uma parceira tão ansiosa pela atenção de Mateu que se tornaram as garotas mais convenientes que restam no mundo. Leila rebateu sem nenhum segundo de hesitação. Ela então levantou a cabeça e olhou Nadia diretamente nos olhos. Embora Leila estivesse vários degraus abaixo da primeira esposa, ela de alguma forma parecia uma torre sobre Nadia. Eu não vou te dar uma resposta a esta, pois isso tornaria a minha pergunta sem sentido.
Leila anunciou apenas para um pequeno e triste sorriso aparecer em seus lábios. Pergunte a si mesmo o que Mateu faria se você morresse em seu lugar. Levelingo Weavers capítulo 159. Vocês estão prontos? Mateu perguntou uma vez que todo o grupo se reuniu pelo buraco na parede que eles usaram para entrar no prédio em primeiro lugar. Ele então deu uma olhada ao seu redor, não pulando em ninguém, embora tivesse apenas uma pequena briga com Nadia. Lembre-se, não temos muito tempo, então teremos que nos apressar. Mateu anunciou apenas para virar o rosto de volta para o buraco e passar por ele. Vamos. Pode ser devastador ficar aqui por muito tempo, pensou Mateu, usando o pedaço quebrado da parede como apoio para as mãos que lhe permitiram basicamente se projetar para frente. Se mesmo uma pequena parte dos zumbis perdidos entrasse no prédio, isso poderia ser desastroso. Os olhos de Mateu estavam focados no que estava à sua frente. No entanto, todos os seus sentidos trabalhavam em uníssono. Ele podia ouvir todos os ruídos. Ele podia sentir cada vibração do vento em seu rosto. Ele podia sentir o cheiro de carne queimada e podre e então julgar a distância da fonte do cheiro por quão intenso era. Tudo para manter seu grupo seguro. Preciso me perguntar o que Mateu faria se eu morresse, pensou Nadia, seguindo Mateu sem dizer uma palavra. A pergunta que Leila lhe fez deixou a moça inquieta. O estado emocional de Nadia, sob o ataque de sua própria consciência, tornou-se tão ruim que ela nem conseguia prestar atenção ao que a rodeava. Assista! Daria gritou, diminuindo a velocidade bem a tempo de dar um passo para o lado, esticou os braços e arrastou Nadia para si mesma, puxando-a para longe do perigo. A larga metade superior do cadáver de um zumbi estendeu seus braços apodrecidos para a perna de Nadia, apenas para errar por apenas uma polegada. Você está louco! Daria gritou. Ela claramente queria olhar para sua co-esposa, mas sua razão perseverou, fazendo Daria voltar a correr enquanto puxava Nadia junto. Sinto muito, Nadia acenou com a cabeça enquanto se acostumava com o ímpeto novamente. Ela então balançou a cabeça em uma tentativa de clarear sua mente. Desta vez, porém, esse movimento simples não funcionou. O que Mati faria se eu morresse? Nadia se perguntou novamente, encurtando a longa pergunta de Leila para uma versão mais compacta e fácil de entender. Então, o rosto de Nadia escureceu. Ele iria surtar sem motivo, ela pensou, bem ciente de quão importante ela era para seu amigo de infância que se tornou amante. Uma série de imagens passou pelos olhos de Nadia. Mateu se aninhou no peito dela, encontrando consolo em algo tão simples quanto o calor dela. O olhar preocupado no rosto de Mateu quando ele não conseguiu se mover durante a primeira vez e, portanto, teve que deixar tudo para Nadia. Seu rosto dolorido quando ele mal conseguia resistir ao prazer que outra garota lhe trazia, o olhar em seus olhos revelando como tudo vinha de quão consciente ele estava de seus próprios sentimentos. E os olhares furtivos que ele roubava dela sempre em combate, sempre se certificando de que ela estava bem perto dele. A relutância em seus olhos sempre que ele a mandava para uma missão ou lhe dava algumas ordens, especialmente quando isso significava trabalhar separadamente. Espera. Ele não é meio louco por mim? Nadia se perguntou, incapaz de impedir que sua garganta engolisse toda a saliva que se acumulava em sua boca. Nadia então olhou para frente, dando uma longa olhada nas costas de Mateu. Ele não parecia se importar com o quão focado ele estava no caminho a seguir. Mateu de repente pulou para o lado e sacou seu sabre. Ele então deu 3 passos rápidos, redirecionando o impulso lateral de seu salto apenas para usá-lo para reforçar o ataque cortante que trouxe à sua extrema direita. Uá! Nadia soltou um pequeno gemido de choque inspirado quando a ponta da lâmina de Mateu cortou a garganta de um zumbi aleatório, cortando sua cabeça em um único e suave golpe. Mas espere, por que ele se moveu tanto para o lado? Nadia se perguntou enquanto continuava a correr atrás de seu amante. E em apenas alguns passos, a resposta apareceu diante de seus próprios olhos enquanto ela dava um pequeno salto sobre o corpo sem cabeça do zumbi. Ele não liberou porque iria obstruí-lo, mas porque poderia estar no meu caminho. Um sentimento estranho e caloroso brotou no fundo da alma de Nadia. E quando ela moveu seus olhos de volta para as costas de Mateu, suas pupilas se encheram de calor. Ele pode não falar muito a menos que seja solicitado, mas suas ações provam esse ponto repetidamente. Nadia notou apenas para acabar mordendo o lábio. E em tal cenário, o que ele faria se eu morresse? A percepção que veio com essa pergunta abalou a garota profundamente.
Ela baixou os olhos e quase os fechou, muito aturdida por sua simples descoberta para se importar com qualquer outra coisa. Cuidadoso! Mateu gritou, apenas para virar de lado e enterrar as pernas na estrada, deixando uma pequena trilha fumegante de seus sapatos queimados. Nós giramos para a direita. Ele ordenou, puxando o grupo para longe da estrada principal e pelas ruas secundárias que esta cidade estava cheia. Em certo sentido, mover-se em grupo pelas áreas estreitas da pequena rua foi um erro crítico. E, no entanto, Mateu, alguém que sobreviveu mais tempo no Apocalipse do que o Apocalipse existiu, decidiu puxar seu grupo de 4 para uma rua lateral. Desta vez, porém, ninguém se preocupou em questionar sua decisão. Para isso, a hora viria mais tarde. Só um pouco mais perto, pensou Mateu, dando uma última olhada em um grupo de zumbis de aparência estranha que ele viu no caminho principal. No entanto, esse olhar durou apenas um segundo enquanto os prédios da rua lateral rapidamente cobriam a vista. Que sensação ruim foi essa, eu me pergunto, pensou Mateu, engolindo a saliva que foi produzida quando ele notou aqueles zumbis pela primeira vez. O jovem sabia que não deveria ignorar um dos poucos maiores triunfos que ele tinha no Apocalipse, o instinto humano extremamente básico de sobrevivência. Acho que vamos tropeçar neles assim que voltarmos, pensou Mateu, optando por ignorar os estranhos zumbis, jogando a ideia sobre eles para o fundo de sua cabeça. Felizmente, o caminho de volta ao complexo da escola acabou não tendo mais obstáculos, permitindo que todo o grupo chegasse à área aberta em frente ao portão principal do complexo antes de entrar correndo. Foi uma boa corrida, comentou Leila, provavelmente nem mesmo ciente do contratempo de Nadia que poderia facilmente fazer com que todo o grupo caísse em desordem apenas alguns momentos atrás. Ela então se virou apenas para olhar para o rosto exausto de Daria e a expressão estranha de Nadia. Algo errado, pessoal? Leila perguntou, ignorando abertamente toda a conversa que teve com Nadia no prédio da mídia. Não vamos perder tempo, Mateu encurtou a discussão, tomando apenas algumas respirações curtas antes de correr para dentro do prédio. Ainda precisamos voltar. E quem sabe, talvez eles estejam lutando contra a onda de zumbis enquanto nós vagamos por aí. Ele repreendeu a todos, inclusive a si mesmo, antes de entrar em meio aos escombros da ala desmoronada do complexo. Que diabos é esse suor frio? Mateu se perguntou assim que ganhou distância suficiente das garotas para ficar sozinho por um breve momento. Seu rosto ficou tenso quando um eco distante de terror soou em sua mente. Aqueles zumbis claramente não eram normais, pensou Mateu, cerrando os dentes enquanto subia as escadas correndo e depois entrava no buraco na parede que levava ao poço. Mas quão poderosos eles têm que ser para eu continuar sentindo o terror de sua aura, mesmo que eu esteja dentro da segurança da fortaleza agora. Mateu sabia que não tinha tempo a perder pensando nessas coisas. No entanto, enquanto subia a escada quase antiga do poço, ele estava livre para usar esse tempo para qualquer exercício mental que quisesse. Vocês voltaram, pessoal. Um dos sobreviventes locais estendeu a mão para ajudar Mateu a sair do poço. Daniel e Norbert. Ele então perguntou, assim que Mateu entrou. Acho que você nos viu pela janela, Mateu murmurou, apenas para balançar a cabeça. E não, eles devem estar bem, até onde eu sei, acrescentou ele, na esperança de acalmar seu ex-colega de escola. Pelo menos assim espero, ele então pensou, levantando-se do chão antes de se aproximar do mercador. Então, e só então, Mateu parou de andar, sua mão congelada a apenas 1 polegada de distância da escuridão do mercador. Tudo depende desse meu palpite, pensou, engolindo a saliva. O terror que ele sentiu dos zumbis do lado de fora deixou Mateu dolorosamente ciente de uma verdade simples. Podemos estar crescendo mais rápido do que qualquer outra pessoa, mas não mais rápido do que o próprio Apocalipse, ele pensou antes de cerrar os dentes um contra o outro. Mateu, Nadia gritou antes mesmo de sair do buraco. E enquanto havia uma urgência em sua voz, Mateu simplesmente fechou os olhos. Antes de empurrar o braço à frente e envolver os dedos em torno de sua escuridão. Precisamos conversar, acrescentou a garota, assim que as sombras passaram por Mateu, afastando da realidade ao seu redor. Seguro. Mateu murmurou assim que percebeu que conseguiu escapar da situação problemática por um triz. O jovem então caiu no chão sombrio apenas para levantar os joelhos e esconder o rosto entre eles. O que devo dizer a ela assim que voltar? Levelingo Weavers capítulo 160.
Mateu respirou fundo e segurou o ar nos pulmões o máximo que pôde. Somente quando seu coração começou a protestar e a encher sua mente de dor e desespero, o jovem se atreveu a soltar a respiração. Nunca imaginei que uma pequena briga entre amantes pudesse doer tanto, ele murmurou para si mesmo, apenas para balançar a cabeça. O pior é que eu nem entendo sobre o que discutimos. Mateu queria levar o tempo que fosse necessário para acalmar seus pensamentos e emoções. No entanto, para cada segundo que ele gastava consigo mesmo, ele podia sentir a pressão crescente da situação em que seu grupo se encontrava. Eu realmente nunca testei como o tempo passa entre os reinos, Mateu notou, franzindo os lábios enquanto sentia sua própria mente se culpando pelo erro estúpido. Testá-lo levaria apenas um segundo, então nunca me senti pressionado a fazê-lo. Sempre empurrando para mais tarde, ele descobriu como sua mente funcionava em relação a esse tópico em particular. E com um suspiro pesado, Mateu se levantou. Ele então levantou as mãos e bateu violentamente em ambos os lados da cabeça. Não há tempo a perder. Mesmo que demore apenas um segundo, preciso aproveitar ao máximo. Mateu balançou a cabeça, permitindo que a dor de seu alto tapa se dissipasse. E uma vez que conseguiu clarear a cabeça até certo ponto, ele avançou, aproximando-se dos mesmos pedestais que antes atraíram seu interesse. Qual é o custo de comprar uma atualização para o recurso Touchas? Mateu perguntou, levantando os olhos para a área onde a presença do mercador era mais densa. 250 núcleos. Vocês poderiam pelo menos parar de fingir agora, Mateu murmurou enquanto puxava seu cristal antes de colocá-lo em cima de seu pedestal de escolha. Então, tudo correu como de costume. O cristal se iluminou. A luz inundou os olhos de Mateu, tornando-o cego por um momento. E assim que os olhos de Mateu se recuperaram do flash, o tamanho do cristal diminuiu. Está feito? Mateu perguntou, levantando os olhos para o ponto de costume. Isso é. A voz fria e metálica do comerciante estava rapidamente começando a irritar o jovem. Se vocês são humanos, então falem normalmente. Se você não é, então por que você finge que é em primeiro lugar? Mateu perguntou enquanto acenava com a cabeça e se virava. Ele não pediu ao mercador para libertá-lo do subespaço. Ele simplesmente caminhou na direção oposta aos pedestais. E uma vez que seu corpo atingiu o limite do reino, as sombras ao seu redor começaram a desmoronar, forçando-o de volta ao mundo real. Precisamos conversar. A voz de Nadia chegou aos ouvidos de Mateu novamente, servindo apenas para deixá-lo ainda mais confuso do que já estava. Agora não, respondeu Mateu, afastando a mão da escuridão ondulante escondida sob o capuz do mercador. Em vez disso, virou para o lado, para uma pequena luz prateada que flutuava aproximadamente na altura do quadril de Mateu. Eu tenho a briga, o desejo de Nadia de falar, o perigo que Daniel está correndo, e agora a questão de como o tempo passa entre os reinos. Para não falar sobre o que esses sub-reinos são em primeiro lugar. Mateu reclamou em seus pensamentos, assim que ele agarrou a luz prateada. Ao contrário de entrar no subespaço do mercador, usar o toque de grama do comerciante era algo que o jovem ainda não estava realmente acostumado. E ainda, embora Mateu aparentemente o tenha atualizado, o processo não mudou nada. Assim que Mateu agarrou a luz, ela aparentemente mergulhou em sua carne apenas para explodir com uma energia quente que então surgiu através de cada célula de sua carne e ossos. Ah! Mateu soltou um pequeno gemido de excitação, incapaz de conter o enorme sentimento de alívio que enchia sua alma. Mesmo que ele não estivesse ferido, essa luz de alguma forma curou as feridas microscópicas e rasgos em seus músculos, restaurando-os ao seu estado perfeito. Certo, tocar na grama recuperaria totalmente todos os recursos do personagem, pensou Mateu, lembrando como o recurso funcionava nos jogos que ele gostava. A energia quente que se infundia na carne de Mateu finalmente completou sua tarefa de envolver totalmente o jovem. Então, e só então, o processo pelo qual Mateu passou antes mudou. Você está brincando comigo? Mateu reclamou quando viu um enorme painel feito da mesma cor de luz prateada do ponto de acesso a esse recurso. No entanto, não foi a cor da janela que apareceu que surpreendeu Mateu, foi o seu conteúdo. E não exibia suas estatísticas ou níveis. Não, isso seria muito fácil. Em vez disso, exibia as opções de criação de personagem, permitindo que Mateu mudasse livremente sua própria maldita aparência.
E agora não posso mais mostrá-lo para as meninas. Mateu murmurou sob seu nariz apenas para dar um passo para trás e acenar com as mãos no ar, dissipando a janela feita de luz que pendia bem no nível de seus olhos. A energia prateada recuou do corpo de Mateu assim que foi atingido por seu desejo de sair deste outro subespaço. E antes que o jovem pudesse piscar, ele foi forçado a voltar aos limites do mundo real. Funcionou? Daria perguntou, de alguma forma muito mais perto de Mateu do que quando ele tocou a grama antes. A menos que você esperasse que eu tivesse um pau maior. Não aconteceu, Mateu respondeu friamente. Ah, desculpe. Ele rapidamente se desculpou ao perceber que seu próprio sentimento de decepção se infiltrou no tom de sua voz. O que você vai fazer então? A garota perguntou, inclinando a cabeça para o lado. Graças a Deus ela não parece estar chateada, pensou Mateu, dando um pequeno suspiro de alívio. Mesmo que seu coração fosse dedicado apenas a Nadia, ele não iria ignorar a ajuda dos outros membros de seu casamento vinculado ao sistema. E Mateu não era o pedaço de merda ingrato que aceitaria a ajuda sem retribuir o favor na mesma moeda. Bem, então, boa sorte. Daria respondeu, inclinando a cabeça sobre o outro ombro enquanto encorajava Mateu com um pequeno sorriso. No entanto, quando os olhos do jovem vagaram para o lado em um pequeno relance, ele pôde ver um olhar complicado, mas definitivamente triste, crescendo no rosto de Nadia. Não posso me dar ao luxo de me distrair agora, pensou Mateu, cerrando os dentes enquanto se virava e agarrava a entrada do espaço do comerciante novamente. As sombras surgiram e levaram o jovem de volta ao reino sobre o qual ele estava tão curioso. Quanto custa outra atualização da grama? Mateu perguntou assim que o reino ao seu redor se estabilizou. 2.000 núcleos. Mateu respirou fundo. E depois outro. E depois ainda outro. Você com certeza sabe como aumentar os preços, Mateu murmurou enquanto apertava os olhos. No entanto, apesar de como esse preço parecia caro, ele precisava se lembrar do terror que sentiu ao perceber aqueles estranhos zumbis do lado de fora para tomar sua decisão. Vamos fazer isso, Mateu se encorajou enquanto repetia os mesmos movimentos de antes. Um flash ofuscante de luz depois, o cristal na mão de Mateu agora tinha menos da metade de seu tamanho inicial. Gastei mais de 3.000, quase 3.500 núcleos hoje, percebeu Mateu quando pegou o cristal de volta. Ele então levou outro breve momento para se acalmar. Desta vez, quem quer que seja, não foram os problemas com Nadia que atormentaram sua mente, mas a preocupação de que ele tivesse desperdiçado 2 malditos 1.000 núcleos por nada. Bem, nada de bom virá de apenas esperar o melhor ou se preocupar com o pior, Mateu murmurou para si mesmo antes de acenar com a mão para sinalizar ao comerciante que agora estava pronto para voltar. E em um momento de sensação extremamente estranha de ter a realidade ao seu redor desmoronando, Mateu voltou à tona no mundo real. Por favor, não me decepcione com isso, Mateu murmurou enquanto trazia a mão para o lado na tentativa de alcançar a luz prateada do recurso. Apenas para perceber que a luz desapareceu, agora substituída por um pedaço de grama dourada que de alguma forma crescia diretamente do piso de concreto do prédio. Eu realmente espero que isso seja um bom sinal. Mateu pensou, ajoelhando-se sobre um joelho antes de pressionar a mão contra a grama dourada. Era mácio, extremamente mácio. Tão suave que todo o eu de Mateu aparentemente derreteu na sensação. E assim que aconteceu, a energia familiar surgiu, preenchendo cada uma das células de Mateu. A luz projetada pela energia envolveu o jovem por inteiro, afastando-o do mundo real. Então, um painel de luz apareceu, quase exatamente o mesmo que Mateu viu um momento antes. Só que, desta vez, havia outra guia listada bem no topo. Cheio de esperança, Mateu levantou a mão e pressionou os dedos contra a aba. A luz que compunha o painel rodopiava, transformando-se em um redemoinho de energia por um momento. E assim que parou de se mover em círculos e voltou a se transformar em um painel com palavras, os lábios de Mateu finalmente se transformaram em um sorriso. Jackpot, ele murmurou, observando todas as suas estatísticas exibidas na tela feita de luz. No entanto, como se já não fosse bom o suficiente, Mateu podia ver uma janela separada para cada membro de seu harém. E ao lado de cada estatística de cada pessoa, havia 2 pequenos caracteres de mais e menos. Agora que funcionou, vamos verificar o quanto esse recurso vai ajudar, Mateu sussurrou para si mesmo,
incapaz de produzir qualquer voz mais alta conquanto emoção enchia sua alma. E então, ele pressionou o sinal de mais ao lado de sua estatística de vitalidade. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.